Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Pode passar, por favor, Tarsila. Então, o final de curso, né? O final da graduação é uma etapa com problemas e características bem específicos, né? E aí, para a gente começar, eu queria que vocês escrevessem no chat, pelo chat, qual sentimento vem na cabeça de vocês quando vocês percebem que estão no final da graduação. Podem escrever, por favor. Então, alguém perguntou por que tem o cacto, né? Acho que o cacto tem essa simbologia de uma coisa que dói, que, sei lá, causa um certo desconforto, mas no final, acho que vocês vão entender um pouquinho por que tem esse cacto aí também. Foi a Alice que perguntou. Alice, esse cacto Alice é uma estudante da atendida por mim, viu, gente? Por isso estou me referindo a ela. Esse cacto é uma metáfora da trajetória acadêmica. Depois a gente, individualmente, pode conversar melhor sobre isso, tá bom? Estou vendo aqui, tem bastante coisa parecida, né? Ansiedade, desespero, medo. Tá, peraí, só. A faculdade é pior que apertar um cactus. Pode ser mesmo, Alice. Então, eu vejo que vocês compartilham muitos sentimentos parecidos, né? E eu acho que isso acaba sendo comum mesmo. Pode passar, por favor, Tarsila. E aí acho que vai pegar um pouquinho no gancho do que a Arlene falou, né? Porque tem essa questão da gente achar que o apoio pedagógico é só lá na educação básica, né? Mas não é, a gente fala que não. O apoio pedagógico é para o ensino superior também. E aí tem uma outra questão que a gente acredita que tem muitas intervenções pedagógicas sendo feitas para estudantes que estão ingressando. E legal, isso é bem necessário também. E também tem outras estratégias pedagógicas sendo feitas para os estudantes que estão lá perdidos no meio do caminho, com retenção em algumas disciplinas, e não conseguem se formar. Beleza, o apoio pedagógico também atua aí. Mas e para o estudante concluinte? Será que existe apoio pedagógico? Será que tem que ter? E a gente defende que sim, tem que ter sim, e é por isso que a gente tem mais essa frente de trabalho, né? Pode passar, Tarsila. Então, importante lembrar que a gente, ao longo das apresentações, vai ter uns slides com umas perguntas assim, que a gente tem por objetivo, com essas perguntas, instigar, provocar vocês mesmo para refletirem sobre essas questões, né? E também para a gente recolher alguns dados. Então, assim, quando a gente colocar essas perguntas, a gente pede para vocês responderem com sim ou não. E aí vem a primeira pergunta. Você já ouviu falar em autorregulação da aprendizagem? Alguns sim, muitos não. Beleza, né? Arlene, pode explicar um pouquinho, então, para o pessoal entender? Posso sim. Gente, essa pergunta, ela é muito... Estou rindo da Alice. Alice, a gente está trabalhando isso. O que acontece? A regulação, e eu acho que esse é um conceito muito importante da gente trabalhar aqui, né, ainda mais, especialmente com um grupo de estudantes que já está no final da graduação, porque vocês trazem hoje, né, nesse momento exato, muita bagagem de tudo que vocês viveram nesse período de
de graduação. E é muito importante que mesmo quem não ouviu falar, de alguma forma, né, já experimentou essa experiência em alguma fase da vida acadêmica, né? A autorregulação, de uma forma bem simples, é a capacidade que o estudante tem de perceber como ele aprende, de compreender, de monitorar, de identificar, de estabelecer estratégias, de se reconhecer nesse lugar enquanto estudante. Então, por que a gente está trazendo esse conceito aqui hoje? Porque a gente acha que quem não ouviu falar é importante, que a gente explique um pouquinho sobre isso, porque isso pode ser usado, né, em agora... Porque, assim, a graduação se encerrando é só mais uma etapa, né? Eu não sei qual é a projeção de vocês, mas o conceito de autorregulação da aprendizagem ele pode ser usado em diversas áreas, inclusive na área profissional. Então, a gente está trazendo esse conceito no intuito de provocar vocês a pensarem sobre isso, a identificarem na trajetória acadêmica de vocês como vocês já foram autorreguladores da aprendizagem de vocês. Ou seja, como vocês identificaram a forma como estavam aprendendo ou não estavam aprendendo, como vocês identificaram estratégias para superar dificuldades com alguma disciplina específica ou com alguma leitura de um texto, enfim. Né? É esse processo, né, de autoconhecimento do estudante sobre a forma como ele aprende. E aí, ao longo, como a Camila falou, ao longo da nossa atividade, a gente vai fazer algumas perguntas. E todas essas perguntas dizem respeito ao processo de autorregulação, né? De questões importantes que a gente faz, perguntas que a gente faz, importantes para nós mesmos, para que a gente possa guiar a nossa maneira de se organizar. Então, gente, é muito importante dizer que nessa oficina hoje, mais do que dar dicas, né? Prontas de como resolver questões como TCC, enfim, como organizar uma dinâmica de estudo. Para além disso, a gente quer fazer com que vocês percebam que vocês têm condições, a gente quer incitar isso, condições de estabelecer as próprias estratégias de acordo com o contexto de vida de vocês, com o contexto do curso, enfim, né, que vocês são capazes de planejar, monitorar e avaliar os estudos, a monografia, enfim, as projeções para futuras, né, de um modo geral. Então, pode passar. Vai. Então, eu acho que um dos primeiros baques de se chegar no final do curso é a monografia, né? E aí a gente até colocou, né? Monografia e desespero não deveriam combinar, mas não é que eles andam juntos? E eu vi que muita gente escreveu desespero aqui também, né? Então, a gente sabe que monografia não é algo simples, né, de fazer. A gente tem muito medo de não corresponder às expectativas da academia, de não saber escrever. Mas então, como a gente disse, né, eles não deveriam combinar. Mas já que eles combinam, como é que a gente faz para amenizar isso daí, né? Pode passar. Que a gente fala, né? Calma, calma. Em alguns passos você vai conseguir. E aí, quando eu estava pensando sobre, né? Quando a gente lê isso, parece até que tem uma receita de bolo para isso, né? Só que a gente sempre defende que não existe receita de bolo. Existem algumas dicas, mas não tem como ter receita de bolo, porque cada pessoa é individual, né? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vive vidas diferentes, cada pessoa tem problemas diferentes. Então, e eu acho que isso até pode ficar meio chato, meio repetitivo, porque a gente bate muito na tecla disso, mas a gente sempre fala, não existe receita de bolo. Então, pode ser que alguma técnica, alguma estratégia que a gente apresente aqui não seja eficaz para você, você não consiga desenvolver em determinado momento. Pode ser que você não consiga agora, mas depois você consiga, e pode ser que você nunca consiga. Mas isso não significa que você não é capaz. Não significa isso. Só significa que você não se adaptou a determinada técnica e que você pode buscar outras e conseguir outras. Mas, então, tenham sempre em mente que a gente não tem a intenção jamais de passar receitas de bolo, mas, como a Arlene falou, de provocar reflexões. E, sim, de fato, a gente passa algumas dicas, sim. Mas tenham sempre esse cuidado de não se sentirem incapazes por não conseguir fazer alguma coisa que a gente sugere ou qualquer outra coisa, né? Enfim, pode passar, por favor.
Então, a primeira questão que a gente traz é sobre o tema, né? A gente escuta muito que o tema escolhido ele tem que ter importância para o meio acadêmico, ele tem que acrescentar coisas para a academia. Só que aqui a gente defende muito que o tema tem que ser algo que tenha relevância para você, que seja significativo para você. Porque, gente, a gente leva meses, às vezes até anos, para escrever a monografia. Então, imagina a gente ficar falando sobre algo que a gente não se interessa, que a gente não vê sentido. Vai ficar uma coisa muito chata e muito difícil de se manter, de conseguir fazer. Então, você pode acabar perdendo seu interesse. Então, a nossa dica principal em relação ao tema é, assim, escolha algo que seja significativo para você, que tenha relevância para você. Pode ser algo que te choque ou algo que te encante, assim. Pode ser algo que meu Deus, por que isso acontece? Eu quero descobrir esse fenômeno. Como assim? Por que isso acontece? Ou então algo que você goste, que você tenha muita afinidade, porque isso vai fazer com que você tenha vontade de investigar, de fato, né? De escrever sobre determinado assunto. Só para complementar isso que a Camila está falando, eu tive na minha graduação um professor que ele dizia que o tema de monografia ele tem que mexer ou com o coração ou com o fígado. Era uma brincadeirinha que ele fazia. Ou seja, alguma coisa que você ame, um tema que deixe você ali inflamado, eu quero muito falar sobre isso, ou alguma coisa que te causa tanta indignação, raiva, isso ele fazia referência ao fígado, que te causa indignação, ou seja, alguma coisa que te mobiliza. E a gente sabe que a gente está num período de pandemia, né, um período absolutamente complexo, né, e a gente sabe também que na prática nem sempre você consegue se afinar com o tema, porque aí você escolhe um orientador e de repente o orientador vai encaminhando a sua pesquisa, o seu trabalho para uma outra coisa que você não queria, né. A nossa sugestão aqui, quando esses processos acontecem, primeiro, e aí a questão da autorregulação é muito importante, primeiro de tudo você identificar que você não está ok com aquilo ali, né? Você ter noção que se você não está gostando do tema ou daquela orientação, já é um panorama importante que você precisa ter para que você possa estabelecer estratégias, né? E aí, gente, eu vou ser assim, bem franca nesse aspecto, que você pode dar continuidade àquilo, né? Mas é consciente, ou você pode mudar de estratégia. E aí, quem vai poder dizer qual é o melhor caminho é você. Mas o que é importante? Você identificar se é aquilo mesmo que você quer fazer ou não, ou se você precisa, ou se você quer mudar de orientação, né? Eu conheci várias pessoas que já fizeram isso, enfim, mudou de orientador, mudou de tema e manteve o orientador, enfim. O que a ressalva aqui é para que esse processo seja um processo consciente seu, né? Isso é muito importante. Pode continuar, Camila. Pode passar, por favor. Então, mais um slide com aquelas perguntas que a gente quer provocar vocês. E a Arlene já falou um pouco, né? Pode deixar no outro. Isso. Você já escolheu o seu tema de monografia? Sim ou não? Se sim, está feliz com a escolha? Então, quem escolheu, bota 2 sims, né? Sim, 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 sim. Né? E quem não está feliz, né? Quem não escolheu, aí não tem como botar se está feliz ou triste. E aí, essa pergunta, ela provoca, né? O nosso objetivo é provocar em você que você faça essa reflexão sobre a sua escolha, né? Que ela seja consciente, que você perceba o quanto que você protagonista dessa sua história, apesar de tantas dificuldades que você está enfrentando nesse momento, inclusive por conta da pandemia, né? Que, assim, fazer monografia já é uma coisa muito complexa, nesse contexto mais complexo ainda, né? Então... Acho que pode passar, né? O outro ponto é o orientador. Então, o orientador, ele vai ser aquela pessoa que ele vai te sugerir as abordagens, vai direcionar suas ideias, os conteúdos que você vai abordar.
E aí um ponto é que, assim, é importante, claro, que o seu orientador saiba te orientar sobre o tema que você escolheu, que ele tem afinidade com esse tema também. Só que a gente, de novo, bate na tecla de que é importante que o orientador tenha afinidade com você, que você tenha afinidade com o orientador, né? Tem que ter essa troca. E aí a gente já ouviu dos estudantes, né? Essa brincadeira com o crush, né? Que o orientador tem que ser tipo um crush seu mesmo, tem que rolar o match, né? Tem que dar match. Porque é isso, né? Ele vai ser a pessoa com quem você vai dividir esse momento. Então, assim, você vai dialogar muito com ele, você vai ter que ter esse contato com ele. Assim, um fato interessante é que a gente, nos atendimentos individuais, já teve alguns casos de alunos que procuraram a gente, não, porque por desconhecimento mesmo, né? Achando que a gente poderia orientar nessa questão da monografia. Assim, a gente pode dar, claro, algumas dicas, como a gente dá aqui, né? Para desenvolver melhor, para te ajudar a desenvolver melhor, mas a gente nunca vai ter esse papel que o orientador tem, até porque a gente não tem domínio sobre todos os temas, a nossa área pedagógica, né? Então a gente não tem como orientar todos os temas, né? É impossível. Mas a gente sempre sugere essa dica, porque tem que rolar uma afinidade, tem que dar match. Porque, assim, a gente tem esse costume de colocar o professor e o orientador num distanciamento, só que a gente, em relação ao orientador, a gente. Não que isso não exista, tá? Porque a gente sabe que essas relações não são tão simples assim. Mas a gente dá essa orientação de tentar encontrar alguém que tenha maior afinidade com você, que consiga ter essa aproximação para te ajudar melhor mesmo, né? E assim, se você tem dúvidas, tira a dúvida com o orientador. Se você não está entendendo, pergunta ao orientador. É muito importante manter esse vínculo, né? Ter esse diálogo aberto mesmo para ficar no trabalho. E assim, teve uma pergunta aqui no chat sobre essa questão de quando o orientador não conversa muito, né? E aí, qual que é a estratégia que a gente sugere? Que você observe se o que esse orientador trata com você está encaminhando bem, está tirando suas dúvidas, está encaminhando bem a sua monografia, a sua orientação, enfim. Caso isso não aconteça, e aí eu acho que pode, não tem problema nenhum, né? Dialogar com esse orientador, pedir mais, questionar, né? Porque o professor está ali nesse lugar de ser questionado para que ele possa orientar. Né? Então, acho que isso é uma boa. Pode passar, né, Camila? Pode. Uma daquelas perguntas. Quem não tem TCC, monografia no curso, escreve eu, para a gente poder ter uma noção. Eu vi que alguém tinha colocado aqui que não tem, né? Alguns cursos, né, não tem. Então, assim, alguns cursos não tem TCC nem monografia, outros cursos do TCC e monografia é uma atividade, um recital, ou uma atividade prática, né? Enfim, cursos específicos, e tem gente que não tem monografia mesmo, né? Não tem nem alguma coisa que seja ali similar, né? Mas quem não tem monografia não fica aí, não, porque a nossa oficina a gente vai falar desses detalhes da monografia, obviamente, né, que eles podem ser aplicados em outras situações, outras áreas, e a gente também vai falar um pouquinho dessa projeção, pós-vida da universidade, enfim, né, outras questões que envolvem a vida dos estudantes de um modo geral. Eu vi que tem uma dúvida aqui de qual seria o prazo para monografia e colação no PLE. Então, essas dúvidas específicas a gente não tem como esclarecer muito, porque depende de cada curso, né? Então, é muito individual. Então, Jonas, a gente sugere que você entre em contato com o seu curso mesmo para tirar essa dúvida. E a Juliana, que também está perguntando qual seria o impacto do PLE na orientação acadêmica. Existe a possibilidade de dificultar o diálogo com o orientador? Sim, existe, mas eu acho também que vai muito de como você e o orientador conseguem estabelecer esse diálogo remotamente, né? Porque tem conversas que super fluem remotamente, né? Eu acho que é muito relativo também. Acho que depende de como os dois conseguem manter essa orientação remota mesmo, né? Mas
Desculpa, Camila. Inclusive, eu acho que o formato remoto ele pode até facilitar a objetividade da orientação, por alguns casos, né? Porque também é comum que os estudantes de final de curso se queixem disso, de que o orientador não está sendo objetivo, não entende exatamente, está muito vago aquilo que o orientador está falando. Eu acho que esse formato remoto ele acaba provocando que tanto o orientado quanto o orientador sejam mais objetivos mesmo, né, na abordagem. Pode passar o slide. Então, o cronograma. A gente já sugere o cronograma há algum tempo nos nossos atendimentos, né? E, assim, o cronograma, ele pode ser uma ferramenta muito útil, porque ele faz com que você consiga se organizar e planejar as atividades, assim. E assim, qual o intuito dele? O intuito do cronograma é para você se organizar, obviamente, e para tirar aquela ansiedade que a gente tem, fica pensando, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas que horas eu vou fazer, quando que eu vou fazer? Então, o cronograma, quando você ver concretamente os horários e as suas atividades, a intenção é que você dê uma relaxada e consiga, não, beleza, estou organizada aqui, eu vou conseguir. Mas aí, aquilo que eu falei, né? E se eu não conseguir? A gente já teve a experiência, né, de alunos que não conseguem seguir um cronograma. E aí ficam ansiosos, ficam se sentindo mal, meu Deus, eu não consigo fazer nada mesmo, eu não consigo seguir isso, então vou desistir de tudo, problema. Gente, então, a intenção do cronograma não é essa, é aquilo que a gente falou. Se nesse momento você não está conseguindo seguir, se acolha e tente entender por que você não está conseguindo seguir. Se estiver te causando muito problema, não fique insistindo. Não fica, porque a intenção não é te deixar mais nervoso. Você pode tentar isso em um outro momento. Mas uma coisa que a gente sempre fala também é que, assim, eu acho que a Arlene ia falar isso, não sei, né? Desculpa se eu for falar o que você vai falar. É que até você fala isso, né? Esse exemplo que a Arlene dá é que a gente leva um tempo para se adaptar a algumas coisas diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a fazer exercício físico, a gente não chega amando e querendo fazer todos os dias, né? A gente leva um tempo para se adaptar e até o nosso corpo se adaptar e entender que a gente precisa fazer aquilo, que aquilo é importante de fazer. E a mesma coisa pode acontecer com algumas estratégias. Como é uma coisa diferente, pode ser que de imediato você, sei lá, não estou conseguindo fazer isso, não estou gostando de fazer isso. Mas você pode tentar e ver como é que vai ficar. Se aquilo estiver ainda te trazendo muito sofrimento, não insista nisso. Procure entender por que você acha que não está funcionando e você pode tentar se organizar de outras formas. Pode falar, Lene. Então, eu ia dizer que nessa proposta de autorregulação que a gente está, a gente pode entender o cronograma de várias formas. Alguém perguntou aqui se existe um modelo pronto. A gente tem vários, inclusive a gente vai passar aqui. A gente tem alguns materiais disponíveis com opções de planners. Lá no site da PR7, a gente pode depois, inclusive, botar o endereço aqui no chat, né, do link do site. Vou tentar botar aqui. Isso. Mas é importante você flexibilizar. Uma coisa que eu sempre falo nos meus atendimentos individuais é a importância da flexibilização de toda e qualquer estratégia. Então, assim, o cronograma, como a Camila falou, ele é para te facilitar. Só que ele não precisa ser necessariamente desse formato que a gente vai apresentar, por exemplo, né? Que você coloca os dias que, normalmente, nas nossas oficinas presenciais, a gente disponibiliza um planner, Denildo, que é um planner absolutamente assim, de segunda a domingo, todas as tarefas, uma coisa bem, né, assim, objetiva e clara. Você pode flexibilizar esse cronograma, né? Você pode estabelecer. Recentemente, eu estabeleci uma estratégia com uma aluna que eu estou atendendo no individual, que ela escreve as tarefas que ela vai fazer e ela, a cada 2 dias, ela planeja o próximo dia, né? Então, assim, os próximos 2 dias. Isso está funcionando para ela. Ou seja, é a mesma proposta de cronograma, só que adaptada para aquilo que para ela é mais viável no momento. Então, é importante vocês entenderem que o cronograma, ele vai tirar você da sua zona de conforto, né? Ele vai fazer você ter que repensar o que você está priorizando ou não está priorizando na sua dinâmica de organização pessoal, né? Ele vai te provocar isso, mas ele pode ser adaptado para melhor atender a sua dinâmica de vida, entendeu?
Então, parece contraditório, mas não é. São coisas que são complementares que vocês podem colocar em prática, tá? Pode passar. Agora, a gente tem alguns exemplos. Então, o que a gente sempre fala, né? Tem gente que pensa no cronograma e já pensa logo num cronograma semanal. Mas nem todo mundo gosta. Então, assim, você tem que ver o que é melhor para você. Tem o cronograma diário, que a gente costuma mostrar esse exemplo, né? Seria do dia mesmo. Pode passar. Tem o cronograma semanal, nesse estilo, né? E tem o cronograma mensal. Esses, como a Arlene até falou, né? Exatamente esses exemplos a gente tem já disponível no site. Eu até botei o link aqui no site da PR7. Nesse link que eu botei no chat, tem todos os materiais que a gente já produziu. E assim, todo e qualquer material que a gente produzir, a gente vai alimentar lá. Então é legal que vocês possam sempre acessar para ver se tem alguma coisa nova, né? E esses cronogramas estão no material chamado Organização e Afeto. Estudar precisa fazer sentido. Tem eles já prontos para... Alguém disse que o link aqui não está funcionando. Esse site da PR7 é meio inconstante mesmo. Às vezes ele dá uns problemas. Mas eu vou mandar de novo. Mas é esse link mesmo. Depois vocês dão um atualizar para ver se vai. Mas, enfim, pode passar, Tarsila. A leitura. A gente sabe que até os cursos de exatas, né, eles precisam fazer leituras para monografia. Os cursos de humanas, então, nem se fala, né? Tem que ler pra caramba. Mas aí a gente se pergunta, né? Como que eu vou organizar os materiais que eu preciso ler? Como que eu vou começar a ler, cara? É muita coisa para ler, tem textos chatos, enfim, como que eu vou começar? Só que antes de responder essas perguntas, a gente vai voltar para aquela questão de provocar a autorreflexão. Pode passar. E aí são as perguntas que a Arlene falou exatamente da autorregulação. Antes de você começar determinada leitura, é importante que você se pergunta, né? Qual o objetivo com essa leitura? Eu sei o que eu vou ler exatamente? Eu sei quanto tempo vai durar a minha leitura? Ou qual é o número de páginas que eu vou precisar ler? Você costuma fazer... A pergunta... Vou esclarecer aqui. A pergunta que a gente quer que vocês respondam com sim ou não nesse slide é a número 8, né? Que é... Você se faz essas perguntas quando vai se organizar para estudar, para ler? Vocês já se pegaram fazendo esse tipo de coisa, mesmo que inconsciente? Então, gente, essas perguntas que antecedem essa, né, que a Camila fez agora, para vocês poderem responderem, ela fala, todas essas perguntas, elas estão conectadas com a proposta da autorregulação que eu falei com vocês. Então, assim, quando o estudante, ele se faz essas perguntas, ele acaba tendo que olhar para uma dinâmica de vida dele e estabelecer uma organização mínima para poder conseguir se organizar. Um exemplo que eu até dei ontem no atendimento com a Alice, ela deve lembrar, imagina se vocês se inscreveram para as disciplinas, vão fazer as aulas, e ninguém diz para vocês qual é o horário da aula, né, qual é a sala que você tem que estar. Não tem chance de dar certo. Não tem como dar certo, né? Só que quando na atividade presencial, ou mesmo agora online, né, mais síncrona, não sei o quê, a gente fica achando assim, não, eu tenho que saber o dia, o horário, porque eu preciso estar lá, e se eu não souber o dia e o horário, eu não vou ter como estar. Essa lógica, ela se aplica absolutamente para a sua organização. Você precisa saber o que é que você vai estudar, como vai estudar, né? Estabelecer prazos, entender qual é a real dimensão da tarefa que você vai fazer, né? E esses gatilhos, esses processos, eles vão te acompanhar ao longo da vida, né? Eles vão se modificando. Isso faz parte da autorregulação. É a sua capacidade de estruturar a sua forma de estudar,
né? Isso não quer dizer que você vai fazer isso sozinho, claro que não, né? A autonomia não está relacionada ao abandono. Mas é importante isso, né? Então, quando eu digo para você que antes de uma leitura, você precisa saber qual é o seu objetivo com aquela leitura, se o prazo tem que ser, se você tem que ler aquilo mesmo naquela semana, ou aquilo pode esperar mais um pouco. Quando eu estou falando isso, eu estou instrumentalizando você para você conhecer a sua dinâmica de estudo e qualquer dica pronta que a gente vá dar, né, não é tão significativa quanto você começar a fazer essas perguntas para você mesmo, né, e a partir delas organizar. Pode não dar certo de um jeito que você fez, você tenta de novo, ou tenta de outra forma, enfim. Então, é muito importante isso. Não, é muito importante a gente saber quanto tempo vai durar uma leitura, por exemplo, ou uma tarefa que a gente vai fazer. Né? Isso minimiza, inclusive, a ansiedade que você eventualmente possa ter de fazer uma outra coisa. Né? Isso acontece com todo mundo, gente. Eu sempre digo, quando a gente está estudando, a gente é todo mundo igual. Né? Então, assim, eu sempre conto um pouco de como que é quando eu estudo, que a gente tenta colocar em prática as coisas que a gente fala aqui. Né? E às vezes você fica ansioso, você está ali lendo um negócio, você quer concluir aquilo, não consegue. Né? Então, assim, algumas estratégias podem amenizar até mesmo a ansiedade, né, que a gente fica para fazer as tarefas. Então, a organização, ela acaba minimizando os efeitos da ansiedade. Tá? Pode passar. Deixa eu só esclarecer aqui. A Alice está perguntando sobre a questão da monografia e o facilitador. Alice, sobre o facilitador, a gente não tem ingerência sobre isso, né? Então, isso seria com a DIRAC. E com relação a não poder se inscrever em monografia, o que é muito importante também ter claro aqui é que o PLE ele é um período letivo excepcional mesmo, né? Ele é uma estratégia que a universidade criou para dar conta desse momento que a gente está vivendo. O PLE em nada se parece com uma proposta de estudo EAD, por exemplo. Né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque é importante que vocês conheçam e entendam que EAD é diferente dessa proposta do ensino remoto que a gente está tendo. Quando eu conheço a diferença das coisas, eu lido melhor com elas. Então, né, quando você tem um amigo, quanto mais você conhece esse amigo, mais você consegue saber lidar com esse amigo. É a mesma coisa com o seu estudo. Né? A lógica é absolutamente a mesma. Então, assim, é um período absolutamente excepcional. Então, né, a universidade, nessa proposta, optou por que os alunos não se inscrevessem nas disciplinas, da disciplina de monografia, mas priorizou que alunos, né, que estão no final de curso, que preencheram lá o formulário e tal, se inscrevessem em disciplinas. Né? Então, é importante ter claro, nós estamos num período muito excepcional, vivendo um contexto que nunca vivemos antes. Então, alguma flexibilidade para lidar com isso, a gente vai precisar adquirir. Né? Eu diria até aqui uma flexibilidade emocional nesse momento, para que seja menos doloroso para vocês essa situação. Tá bom? Pode ir. Aí fala, Camila, desculpa. Então, essas aqui são algumas dicas básicas, eu acredito que algumas vocês já façam uso, né? Como que eu vou organizar os materiais que eu preciso ler? Tem temas que necessitam de muitas leituras e a gente pode acabar ficando perdido mesmo, né? Então, a nossa sugestão é que você pode tentar guardar de várias formas, né? Então, você pode tentar... Esses desenhos são para representar mesmo essas formas. Eu vou explicar o que significa cada desenho, né? Você pode guardar os seus textos em pastas no seu computador, no seu notebook, separados por assuntos, separados por conteúdos. Você pode fazer uma pasta para cada subtópico, para cada conteúdo do tema, e você pode ir guardando os textos ali. Uma coisa que o pessoal de humanas acho que costuma muito fazer é fazer fichamentos mesmo sobre o texto, que podem ter o título, o tema mais ou menos, os pontos principais abordados naquele texto, né, o autor, e deixar separadinho também por tópico, por tema, porque vai te auxiliar na hora de procurar. Uma coisa que a gente costuma explicar um pouco melhor, né, de uma forma mais profunda na nossa oficina de organização de estudos é fazer mapas mentais com os textos, né? Esse desenho aqui, cheio de quadradinhos e setas, representa os mapas mentais, né? Então, o mapa mental é uma estratégia bem legal, assim, para quem gosta, porque te dá um panorama visual, assim, do conteúdo mesmo do texto, que para quem tem memória fotográfica costuma funcionar bastante, né?
Quem tiver dúvida sobre mapa mental e tiver interesse em saber mais, eu não sei se tem algum material que a gente disponibilizou, acho que não, né, Arlene? Mas quem tiver dúvida pode mandar e-mail para a gente, que a gente pode encaminhar explicando melhor. E o WhatsApp foi até uma dica da Michelle, né, que trabalha com a gente, que ela se organizando, né, ela falou que ela costumava guardar os textos nela no WhatsApp. Ela tem uma conversa que é dela, é só ela, e aí ela achou um texto legal pesquisando na internet. Aí ela vai e joga para o grupo que ela tem, para o grupo que é só ela. E ali ela vai ficando armazenado e ela não perde, ela não deixa, não esquece onde ela colocou. Uma coisa que eu quero falar que tem a ver com o que as pessoas estão falando no chat e que tem a ver com isso que a Camila está falando, é que aqui na nossa proposta, eu agora não esqueci, acho que foi Vinícius, na nossa proposta a gente está aqui pegando um compilado de informações e mandando para vocês, né? O objetivo, quando você vai projetar a sua organização, é isso ser feito de uma maneira, não é você olhar para lá para o topo da escada, para você saber que você vai ter que subir primeiro o primeiro degrau para chegar lá em cima, né? Então, assim, é normal sentir ansiedade, né, com relação a isso. Obviamente que a gente não vai entrar nessa pauta, mas se a ansiedade passar do limite do considerado, né, saudável, porque a ansiedade é o que movimenta a gente. A ansiedade, né, de vocês para fazer a monografia fizeram vocês se inscreverem numa oficina como essa, por exemplo. Então, assim, a ansiedade ela tem um papel importante na nossa vida. Obviamente, se passar do limite saudável, aí seria um problema, mas é absolutamente normal você receber esse monte de informação e você ficar, nossa, né, alguém falou, só de pensar nisso tudo já fico ansiosa. Mas é para ter calma, vamos respirar, vamos pensar que esse compilado de informações, ele vai servir para você olhar, identificar o que você acha que funciona para você e colocar em prática. O importante é vocês entenderem que vocês são capazes, e a gente, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre as questões da memória afetiva, né? Vocês entenderem que vocês têm total capacidade de se organizar, né? E de estabelecer estratégias até outras, além dessas, né? Muitas coisas que a gente insere nas nossas oficinas é das trocas que a gente tem com os alunos. Alguma estudante colocou aqui, uma ferramenta que ela está usando, né? Então, assim, por isso que essa troca é tão importante, porque os alunos podem falar de aluno para aluno, isso é muito legal. Mas, assim, é normal ficar ansioso, mas se depois, com calma, você for olhar para cada uma dessas dicas, né, dentro dessa proposta que a gente falou, de se reconhecer protagonista dessa sua história, né, dessa sua empreitada, né, enquanto estudante concluinte, à medida em que você vai colocando as ferramentas em prática, a tendência é a sua ansiedade diminuir, porque você vai conseguindo perceber que você está conseguindo realizar. Então, à medida que você consegue realizar, você reforça a sua autoestima com relação ao que você está fazendo, né? E é assim mesmo, é um processo, como eu falei, ele é difícil, ele faz você sair da sua zona de conforto, né? Ele vai te provocar, ele vai ser cansativo, ele vai eventualmente deixar você sonhando coisas a respeito daquilo, por exemplo, dando um exemplo assim prático, né? Mas com o tempo você vai ganhando a experiência necessária para poder lidar com essas questões, né? E eu estou falando de dificuldades, gente, dentro do nível do que é considerado tranquilo, tá? Existem dificuldades, outras, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Mas, assim, com essas estratégias que a gente está oferecendo, pequenas dificuldades do cotidiano, elas podem se superar assim, mesmo com essa ansiedade que dá, né? Quando você pensa que vai ter que refazer isso aí tudo, né? Mas é um passo de cada vez, você não vai voar para o topo da escada, né? Você vai ter que subir um degrau de cada vez. Então, é importante pensar nisso. E pegando o gancho do que você está falando, Arlene, cada oficina assim, que a gente faz, a gente conhece e aprende novas estratégias. Então, é sempre importante a gente falar de novo que isso que a gente está mostrando aqui não significa que é o certo, que você só deve usar essas. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Se você já tem e já usa estratégias que dão certo para você, continua, porque essa é a intenção. A intenção é dar certo para cada um de vocês.
Então, assim, não acreditem que essas são as corretas, que vocês só podem usar essas, não. A ideia não é essa. A ideia é só trazer exemplos e trazer dicas mesmo, né? Instrumentalizar vocês. Pode passar, por favor. Então, e aí, como que eu vou iniciar essa leitura, né? Então, isso aí é um passo a passo que a gente meio que pensou para ajudar nesse início, né? Para ajudar nesse pontapé inicial de tipo, cara, eu tenho que começar a ler. O que eu faço, né? Então, vamos lá, vamos pensar, vamos pegar o texto que a gente precisa ler. Qual é o tamanho desse texto? Cara, esse texto é grande pra caramba. Eu acho que eu vou demorar para ler. Esse texto é curto, né? É mais tranquilo de ler. Beleza. Vamos dividir o texto em partes menores. Se é um texto muito grande, sei lá, a gente pode dividir, sei lá, eu consigo ler um capítulo hoje. Beleza. Se é um texto mais curtinho, cara, eu acho que eu consigo ler 5 parágrafos hoje, um parágrafo que seja. É só para começar. Então, beleza, vou dividir o texto em partes menores. Eu preciso ler um livro, então eu vou dividir por capítulos. Então, eu vou estabelecer prazos para ler cada capítulo. Então, hoje, hoje das 10 da manhã às 11 da noite, às 11 da manhã, eu vou ler um capítulo. Beleza. Então, vamos lá. Chegou no dia, você leu e tal, você vai avaliar se você conseguiu ler conforme você havia estabelecido. Mas como que eu vou avaliar? Vamos ver então. Eu consegui ler o capítulo no horário que eu estipulei? Eu consegui. Então, ótimo. Então, tá dando certo. Eu não consegui ler. Eu acho que eu precisava de mais meia hora para conseguir ler tudo. Então, se dê mais meia hora. E é assim, gente. É ir tentando mesmo. É ir fazendo, monitorando e se ajustando se necessário. Pode passar. Rapidinho, uma coisa que eu falei até para uma aluna agora essa semana, assim, quando a gente estipula horário, dias, e a gente separa o texto em partes, não sei o quê, quando a gente faz isso, a gente não está propondo para a gente sabe? Uma meta. Entendeu? Assim, não, naquele dia, naquele horário, às 9, se eu não fizer, o objetivo não é esse. O objetivo, quando você estabelece uma estratégia, um horário, é que você tem consciência, você conhece a tarefa que você vai fazer e você conhece, você tem noção da dimensão dessa tarefa e você conhece o tempo que você vai ter que destinar para aquilo. E aí, durante o processo, que aí tem a ver com o que a Camila falou sobre monitorar, durante o processo você vai observando que tem leituras que são mais tranquilas, que vão te exigir menos. Outras leituras vão exigir que você volte nela mais vezes, ou que você tenha que ler algum texto complementar. Isso pode acontecer. Então, assim, a importância de você perceber que a organização, ela não é uma faca ali apontada para você, né? Ela é o seu controle do que você vai fazer. Né, que você precisa ter o controle no bom sentido, tá, gente? Porque a gente não controla tudo, você pode acordar com uma dor de cabeça. O controle que eu digo é no sentido de que você tem consciência do que você precisa fazer, você sabe, você conhece, a palavra não é controle, é conhecimento. Você conhece o que você precisa fazer, você conhece a sua rotina, você sabe que qual o melhor horário que é para você estudar, se é de manhã ou à noite, pequenas coisas, porque a gente tem mania. Né? A gente fala isso nas oficinas de organização de estudo também. A gente tem mania de, às vezes, querer estudar e querer fazer as coisas como o colega faz, e às vezes não funciona para você. Então, assim, a minha irmã, por exemplo, dá um exemplo assim, né, bem para a gente ficar próximo. Ela funciona muito bem se ela acordar às 5 da manhã para estudar. Quando ela já chega do trabalho à noite, ela já não é ninguém, ela já não consegue produzir. Eu sou exatamente o contrário. À noite, para acordar de manhã é um negócio terrível, né? Então, assim, isso é importante você observar, porque se eu ficasse, por exemplo, acordando às 5 da manhã e eu não ia conseguir, eu não ia ser produtiva, eu ia achar que a culpa é minha. Eu não tô, entendeu? Então, assim, é importante se ligar que todos esses mecanismos, eles são importantes para que você tenha conhecimento do que você precisa fazer. Eu conheço, eu sei o que eu preciso fazer, né? E aí vai ajustando conforme a necessidade, né? Então, um pouco do que eu estava falando, né? Como que eu vou avaliar se eu o que eu estabeleci como o que eu deveria ler? Algumas reflexões necessárias, né? Você precisou fazer ajustes da organização?
O tempo estabelecido foi suficiente? Alguma coisa te distraiu? Que coisas? O barulho do cachorro da vizinha, a vizinha ouvindo música alta, que são coisas externas. Ou você ficou pensando que deveria estar lendo outra coisa, que deveria estar fazendo outra coisa, se sentiu nervoso e não conseguiu prestar atenção. O que te distraiu? O que aconteceu para ter tirado o foco naquele momento? Você acha que pode fazer diferente da próxima vez? Você gostou do texto? Tem a ver com o que a Arlene falou lá no início do gostar do tema. Você gostou do texto? Sim ou não? Por que você não gostou? Porque, assim, em determinados momentos a gente vai precisar ler coisas que não agradam tanto a gente. Então, quando você tem consciência disso, você já consegue fazer alguns ajustes, tendo consciência de que, cara, eu não gosto tanto desse texto, então eu acho que eu vou ler mais devagar, eu acho que eu vou precisar de mais tempo, porque eu quero ler bem devagar, porque ele é muito cansativo. Enfim, é para você ter mesmo essa capacidade de se entender e ver como que você está funcionando. Você teve dificuldade com a leitura? Qual? Fez alguma coisa que conseguiu superar essa dificuldade? Pode falar, Lene. Não, então, só para complementar isso que a Camila está falando, quando a gente vê essas perguntas aqui, você fica pensando assim, gente, mas como que eu vou me ligar, né, em fazer essas perguntas todas na prática quando eu estiver fazendo alguma coisa? Primeira, essas perguntas agora, para quem não tem o hábito, né, quem não desenvolveu o hábito de articulação, fica mesmo, né, por isso que a gente vai disponibilizar material, enfim. Mas com o tempo isso vai se tornando uma coisa já ali incorporada no seu cotidiano, né, de estudos. Desculpa, gente. E por que a gente fala tanto dessa coisa? Gostei do texto? Sim ou não? Por que a gente fala tanto dessa coisa do gostar, de remeter ao sentimento? Porque a gente acredita, né, e isso é baseado em teóricos da área da psicologia e da educação que falam sobre isso, que aprende melhor o estudante que tem afeto ali no processo de aprendizagem, né? Então, assim, o estudante, às vezes, ele pode ter muita habilidade com uma área específica, mas se, de repente, ele, logo nos primeiros dias de aula, ele teve algum problema com o professor, por exemplo, pode ser que ele não consiga mais nem compreender aquele conteúdo, ele não tem nenhum déficit cognitivo. Não é isso. É porque essa relação cognição com afetividade, ela morre aí, e aí dificulta a aprendizagem mesmo. E aí é muito comum a gente receber estudante achando que tem problema para aprender, quando na realidade são outras questões. E aí, outro exemplo que eu vou dar com relação a isso é a falando da minha irmã de novo, porque ela está agora fazendo uma segunda graduação, e essas dicas que eu dou aqui, esse papo que a gente está tendo, eu tenho com ela também. E aí ela odeia atividade online, odeia, né? E aí teve um dia que ela falou, eu não consigo me concentrar, porque eu entrei no Instagram durante a aula, porque eu não gosto, não sei o que. Eu falei, olha, primeira coisa de tudo é você entender que, apesar de não gostar, neste momento você vai precisar se adequar a essa realidade. Então, à medida em que você acolhe o sentimento, eu realmente não gosto, mas eu preciso me adequar, a sua postura vai ter que mudar com relação a isso. E aí, claro, né, eu sugeri algumas coisas para ela, e está funcionando. Ela continua não gostando, mas ela entendeu que ela precisa fazer essa adequação. Né? E foi até engraçado, porque ontem minha mãe sentou para assistir a aula junto com ela. Foi o jeito que ela encontrou para conseguir se concentrar na aula. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Né? Então é isso, é você observar. Olha, quando você ou não se relaciona bem com o professor, você não gosta de um conteúdo, é muito complicado de conseguir engatar naquilo, né? E aí, assim, eu tô lendo um texto, não consegui gostar muito. Existe uma outra opção para você ler naquele momento? Volta em outro horário. Porque pode ser que naquele dia você não esteja mesmo disponível. Isso já aconteceu comigo uma série de vezes, né? Então, é também isso. Às vezes você fica insistindo numa leitura que não naquele dia, naquele momento, do jeito que você está, não vai funcionar. Então, né, a gente troca. Pode passar. Algumas outras sugestões, né? Se você dessas que gosta de sublinhar, sublinha as partes que você acha interessante ou alguma coisa que você não tem entendido mesmo, para depois você ir lá, pesquisar, procurar entender mesmo.
Em caso de distrações internas, se o pensamento voar, um jeito de tentar, né, voltar rápido para aquilo é começar a ler em voz alta. Mas é sempre aquilo, é só um jeito. Você pode ver ou não se funciona para você. Uma coisa, procure se fazer perguntas sobre o que está lendo, porque isso é uma forma de você conseguir manter a sua concentração e auxiliar na compreensão do conteúdo mesmo. Tipo, cara, ele falou isso, 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 mas será que é isso mesmo? Onde ele encontrou isso? Por que ele está pensando isso? É para você ir dialogando com aquele texto, né? Eu acho que você consegue se aproximar daquela leitura quando você consegue estabelecer algum diálogo de alguma forma com aquilo, né? E o que a gente falou, né? É importante saber quando que a tarefa vai acabar, mais ou menos, porque isso vai evitar que você fique ansiosa e entediada mesmo. Ai, meu Deus, isso aqui não acaba nunca. Que horas isso vai acabar? Eu vou ficar aqui até quando? Então é sempre isso, né? Não é para você se ficar aprisionada nessas questões, né? Mas é mais para você ir refletindo mesmo. Olha, a Amanda fez aqui, a Nanda, desculpa, fez aqui uma observação que me remeteu a uma coisa que a gente fala na oficina de organização de estudos, que é importante. A Nanda falou assim: foco nas leituras, cancelei redes sociais e desativei notificações. O que acontece? O que a gente sugere para os estudantes? É óbvio que a vida de ninguém é um reloginho que você consegue encaixar tudo no horário, né? A vida da gente ela é dinâmica, ela é fluida, acontecem imprevistos e tal. Uma coisa que é muito importante, inclusive na nossa oficina a gente trata, né, que a gente tem uma metodologia que a gente chama de boletim de organização dos estudos, né? O aluno dá ali uma nota para cada um dos tópicos, e um deles é lazer. É muito importante que você faça alguma coisa que você goste. Então, assim, a gente está num momento atípico agora, né? Mas, assim, não sei. Né? Eu estava com uma história de fazer artesanato, enfim, né, nesse período. O que você gosta de fazer? Você tem feito coisas que te dão prazer? Porque, gente, isso não é uma coisa que eu estou falando assim, não, a gente tem que saber dividir o tempo, uma coisa assim, sem estar baseado, não. Não, é baseado no nosso atendimento, é baseado no conhecimento que a gente tem, tanto teórico quanto prático de atender os estudantes. Então, já aconteceu situações da gente ajustar uma questão relacionada a estudante não fazer nada, só estudar, porque assim, ela estudar, e não conseguia tirar a nota que ela queria, por exemplo, né? E aí, além de outras coisas, né? Além de outras coisas que precisavam ser ajustadas, como coisa de organização e tudo, fazer o que ela gostava naquele momento, e na ocasião, foi, ela nas férias dela, foi ficar na casa da mãe, ela reencontrou as amigas de onde ela morava, enfim, ela foi à praia. Eu não sei o que é que te dá prazer, mas isso precisa estar aí. E, assim, é óbvio que eu não estou falando que, assim, eu tenho prazo para entregar um negócio semana que vem. Aí eu vou para... Como a Ananda falou, aí a Ananda vai refletir com isso que eu estou falando. Ananda, cancelar as redes sociais e ativar as notificações funcionou para você? Foi bom? Né? Porque aqui não existe certo ou errado. Existe o que é mais adequado para você e o que é menos adequado para você. E aí, a Amanda, como todos vocês, precisa refletir sobre isso. Não, olha, eu cancelei as redes sociais, desativei e ainda continuo não sendo produtiva. O que está acontecendo, então, aí nesse processo? Né? Se faça essa pergunta. Né? E fazer o que você gosta, às vezes, é bater um papo com alguém. Né? Não sei, é entender que, claro, se você tem um prazo muito apertado e você precisa fazer uma coisa, naquela semana específica, talvez você precise abrir mão de muitas coisas, cancelar as redes sociais, desativar e focar. Mas isso a longo prazo pode trazer danos. O que a longo prazo pode me trazer danos na renda que você está falando? É não ter aí um mesclado de coisas dentro da sua proposta de organização. Né? Então, assim, eu vou ficar focado 100% numa coisa, precisa ser temporário. Porque a nossa vida é dinâmica, né? E a nossa cognição, os nossos processos de aprendizagem, eles precisam estar conectados com esse dinamismo. Então, se eu fico um mês seguido, de repente, só estudando, eu posso ter uma estafa, por exemplo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, é um processo mesmo de você identificar ali o que você acha que
E, gente, é muito comum a gente exagerar, errar a mão, sabe? Não tem nenhum problema com isso. Pelo contrário, faz parte do processo. O estudante precisa entender que sempre que ele erra, faz parte da aprendizagem. Não existe aprendizagem sem erro. Então, a gente erra a mão mesmo, né? Eu hoje estava conversando com uma amiga sobre isso, questão de trabalho, que trabalhar em casa envolve várias questões, né? Você acaba, às vezes, ficando mais tempo dedicado àquilo do que gostaria. Enfim, a gente erra a mão. O importante é identificar e ajustar, né? Isso que é importante, tá? Errar a mão, nesse caso, para a Alice, é a gente exagerar em alguma coisa, tá bom? Pode passar. Outra parte, a escrita, né? Quando chega a escrita, parece que a gente fica mais desesperado ainda. Será que a minha escrita tá boa? Será que eu estou fugindo do tema falando assim? Será que eu posso escrever dessa forma? Mas será que a academia vai aceitar essa forma que eu estou escrevendo? E aí, essas questões e tantas outras, né, acabam bloqueando, de fato, a gente, né? Mas como que a gente evita isso? Pode passar. E aí é muito óbvio, né? Mas é isso mesmo, escreva. E aí o que a gente fala, né? Tenta escrever sem pensar nas regras da academia, uma escrita livre mesmo, né? Começa escrevendo de qualquer jeito. Tem estudante até que já falou muito pra gente, né? Olha, eu quando estou me sentindo assim, eu vou lá e faço a capa. Fazer a capa já me ajuda, já me faz pensar que eu estou começando. Mas é essa a ideia, começa. De algum jeito você começa. Não, se você ficar pensando muito em atender as regras da BNT agora e que meu orientador falou que eu tenho que fazer formatação tal, vai te causar, vai te trazer uma insegurança e vai acabar te causando bloqueio. Então, é assim, escreva. Outra dica é fazer. Pode voltar, por favor. Outra dica é fazer leitura de outras monografias e trabalhos de conclusão mesmo, né? Porque te dá mais uma vivência com aquele formato, com a forma de escrita mesmo, né? E pedir ajuda para o seu orientador. Se você está percebendo que está com dificuldade, pede ajuda, porque ele é a pessoa que está lá para isso, né? Pode passar. E aí é um outro passo a passozinho, né? Parece receita de bolo, mas lembrando aquilo que a gente falou, são tentativas de provocar essas reflexões e ajudar mesmo, né? São estratégias que podem servir ou não. Esse passo a passo é assim, né? Primeiro você vai pensar no tema ou nos temas que você quer abordar naquele pedaço de texto que você vai começar a escrever. Então, sei lá, eu quero falar sobre aprendizagem autorregulada. Eu quero escrever sobre isso. Beleza, você já sabe que você quer escrever sobre aprendizagem autorregulada. E aí, o segundo passo é você elaborar questões chaves sobre a aprendizagem autorregulada. O que seriam essas questões chaves? Pensando nesse tema, né? E aí é outra coisa, não existe questões chaves específicas, cada pessoa vai escrever de um jeito, cada pessoa vai pensar nessa escrita de um jeito. Então, eu, quando penso em aprendizagem autorregulada, eu penso que as questões chaves sobre esse tema são: o que é a aprendizagem autorregulada? Para que serve a aprendizagem autorregulada? Como que eu provoco a aprendizagem, como eu, enquanto pedagoga, enquanto educadora, provoco a aprendizagem regulada nos estudantes, nos aprendizes. Para mim, essas são questões chaves principais sobre o tema aprendizagem autorregulada e que eu quero abordar nesse pedaço de texto que eu vou fazer. E aí eu vou iniciar minha escrita tentando responder essas questões chaves que eu elaborei. Então, a primeira questão chave que eu elaborei foi: o que é a aprendizagem autorregulada? Então, eu vou começar. A aprendizagem autorregulada é a forma dos estudantes entenderem como aprendem, como funcionam, deles regularem sua aprendizagem. Escrevi. Aí vou pensar na outra. Para que serve a aprendizagem regulada? Pensando nesse sentido, a aprendizagem regulada serve para tal, e assim vai. O quarto passo: após escrever, depois que você escreveu tudo que você pensou, respondendo aquelas questões chaves, você vai revisar os erros, né? Porque a gente, quando está escrevendo rápido, a gente, até erro de digitação mesmo, a gente comete, né? Vai analisar se você conseguiu estabelecer uma correlação das ideias, né?
e vai verificar se todas as questões chaves que você planejou lá no início foram respondidas. Pode passar. Só fazendo um adendo. É agora. É a parte da... Eu esqueci que tinha ensinado. Então, como que você vai avaliar se está dando certo, né? Como que está o seu processo de escrita, né? Dê uma pausa. Quando você terminar, dê uma pausa e lê o que você escreveu. A pausa é importante para que você consiga criar um pequeno distanciamento da euforia com a escrita, porque às vezes a gente está lá bloqueado, né? Aí daqui a pouco vem aquela inspiração e a gente, tipo, vomita tudo que a gente está pensando, né? Então, assim, dê uma pausa para ler. É isso mesmo que eu planejei fazer? Tá legal? Estou escrevendo como eu pensei mesmo? E aí, aquelas questões, né, que a gente sempre traz para você refletir, né? Você acredita que fez as leituras necessárias para evitar o bloqueio sobre esse tema? Você está se sentindo motivado para escrever? Se você não está, você consegue perceber o motivo? Você consegue identificar por que não está motivado? Quando você pensou nisso tudo, o que você pode fazer diferente da próxima vez? O que não deu certo que eu posso fazer diferente da próxima vez? O que deu certo que eu posso manter da próxima vez? Pode falar, Lene, se quiser. Não, era só a questão da pausa, né? Que a da pausa, né? Que parece uma bobagem, mas não é. Então, assim, você dá a pausa e retomar em outro momento. Porque quando você retoma em outro momento, várias coisas ali se tranquilizaram, né? E você vai ter. E aí a pausa, o que ela te oferece? Um distanciamento necessário que você precisa ter do seu texto, né? Porque a gente, especialmente quando você está escrevendo um assunto que você gosta muito, por exemplo, é comum que você não consiga criar esse distanciamento com aquela escrita, né? No caso, estou falando de monografia, essas propostas assim, de projeto de pesquisa, enfim. É importante que o estudante tenha algum distanciamento ali daquele conteúdo para que ele, né, consiga produzir de uma maneira mais, né, científica, enfim, né, como a academia está pedindo. Então, a pausa ela é uma estratégia importante para isso. E além de fazer você ali distrair um pouco, né, da atenção que ela está escrevendo. Pode passar, era só isso. Vou me estender não para a gente... E aí, um lembrete muito importante, né? E aí eu vou ler porque é necessário que vocês entendam isso mesmo. É importante iniciar a escrita, mesmo que o primeiro resultado pareça ruim. Porque é um rascunho, né, gente? E o primeiro rascunho não é definitivo. Quando a gente está elaborando a monografia, aquilo que a gente escreveu, sei lá, do primeiro capítulo, e quando a gente chega no final, a gente acha que a gente pode achar que não tem nada a ver, a gente pode voltar e reescrever. Então, não é definitivo. Então, assim, não se preocupem em ter uma escrita maravilhosa, impecável logo de início, porque se a gente ficar se prendendo nessa ideia, vai dar uma travada mesmo. Então, alguém falou aqui de chuva de ideias, que vai escrevendo tudo que vem na cabeça, e é isso mesmo, é isso. É para botar para fora mesmo, e em outro momento você vai conseguir organizar aquilo. Pode passar. Um outro ponto que é simples, né? Mas às vezes a gente esquece, que é o armazenamento. Uma coisa que a gente fala, pelo amor de Deus, nunca guardem as coisas escritas, os documentos em um local só. Não façam isso. Guardem no pendrive, em pasta do notebook e mandem para vocês por e-mail. Eu nem coloquei o WhatsApp aqui, mas podem mandar também para aquele grupo solitário do WhatsApp que eu falei no início, né? Existem esses armazenamentos tipo nuvem, o Dropbox, o Drive, esse da nuvenzinha é para quem tem iPhone, né? Acho que é o iCloud, e o OneDrive, são armazenamentos que ficam mesmo, e você consegue acessar de qualquer lugar. Então, assim, guardem as coisas escritas, os documentos, tudo que vocês tiverem se tiverem feito e tiverem sobre a monografia, guardem em todos os lugares possíveis para não terem problemas futuros. Pode passar. Aí, de novo, aquilo, né, que eu falei que ia ficar chato, que ia ficar repetitivo, mas é essa a intenção. Você precisa encontrar aquilo que funciona melhor para você. Não existem regras.
Então, aquilo, você vai tentando, e essa questão que a Arlene falou do erro, né? Eu acho que desde a educação básica, né, o erro é muito é uma coisa assim, meu Deus, você está errando, que coisa horrível. Não era para errar isso, ninguém pode errar, né? Ninguém pode errar. E a gente, enquanto pedagoga, tem uma visão contrária, né? O erro faz parte do processo. O erro, muitas vezes, é necessário para você aprender aquilo. Então, assim, é por tentativa e erro mesmo. Você vai. É meio clichê, né? Errando e aprendendo, mas é isso. Você vai testando e vai vendo que funciona, o que está dando errado, o que não está. É bem por aí. Pode passar. Isso aí é, né, mais uma citação de Paulo Freire, né? O conhecimento emerge apenas através da invenção e da reinvenção, através da inquietante, impaciente, contínua e esperançosa investigação de que os seres humanos buscam no mundo, com o mundo e uns com os outros. E assim, né, o que a gente fala, respeite seu tempo, sua vontade, sua trajetória, seus limites. Por mais que às vezes a gente entenda que o meio acadêmico, a universidade mesmo, de alguma forma, comete algumas injustiças e não consegue dar conta de toda essa diversidade dos estudantes, o que a gente sempre tenta fazer é provocar mesmo em vocês esse autoconhecimento, né? Porque aí sim você consegue se acolher e se respeitar de fato. Claro, não é uma coisa super tranquila, porque às vezes ter que se ajustar a algumas demandas da faculdade, da universidade, é doloroso mesmo. Mas é isso, quanto mais você se conhece, mais você consegue se compreender, se respeitar mesmo. Essa é a ideia. Pode. E uma coisa que eu queria falar, porque aqui cadê? Ariane, oi Ariane. Como lidar da melhor forma com as expectativas e cobranças quanto ao desenvolvimento do TCC? E aí, o que é isso aí, quando você fala de expectativa, das cobranças, vai para um plano totalmente subjetivo. E aí, o que eu posso falar com relação a isso? Dica pronta realmente não tem, porque a sua expectativa e as cobranças que você pode estar recebendo, elas são muito individuais e, enfim, né, tem a ver com quem você é também. Mas o que eu posso dizer é que a autorregulação da aprendizagem na dimensão, e aí eu vou falar uma coisa mais técnica mesmo, porque eu acho que vocês já têm um amadurecimento aí, né, da trajetória acadêmica, que a gente pode tratar disso, né? A gente está falando de uma autorregulagem na dimensão emocional e afetiva. E o que quer dizer isso? É o quanto que você observa que expectativa é essa, né, que você está tendo, né? Ela é real, né? Naquele momento, ela está real para você? Por que eu estou falando do real? Porque, às vezes, a gente está... como eu falei para a aluna que eu atendi, uma aluna do mestrado, eu disse para ela, a sua orientadora só quer a sua justificativa. A expectativa dela já era escrever o primeiro capítulo. Eu falei, mas não foi o que a orientadora pediu. Ela quer a justificativa. Então, ela estava projetando uma expectativa maior do que a tarefa que ela tinha para fazer. Então, como lidar com a expectativa? É dimensionar que a sua expectativa ela precisa estar direcionada para o real tamanho que a sua tarefa tem. Qual é o real tamanho dessa minha tarefa? Então, a minha expectativa ela tem que estar ali. Né? E isso é a dimensão da autorregulagem, né, afetiva e emocional. Porque você vai precisar controlar isso. Que é difícil mesmo, né? A gente está lendo um livro para uma atividade que a gente vai fazer e eu queria terminar o livro. Sabe, um livro intenso, um livro com muito conteúdo, e assim, eu estava ansiosa com aquilo, mas eu estabeleci lá as metas, e cada dia eu ia lendo aquilo que eu precisava ler, dentro da minha dinâmica, tinha dia que tinha que ajustar, mas assim, a minha expectativa ela tem que estar direcionada, mas você vai falar assim, mas Arlene, mas eu vou ter que escrever a monografia inteira. Sim, você vai escrever a monografia inteira, mas você não escreve a monografia inteira num dia, né? Para escrever uma monografia precisa ter etapas. Então, assim, é valorizar as etapas, é viver as etapas. Então, a cobrança, ela diminui, se ela for sua, individual, né? Porque eu não sei qual foi a dimensão de cobrança que a Ariane quis dizer, mas, assim, a sua cobrança, a sua expectativa, ela precisa estar dimensionada no plano da sua organização e do tamanho real que a sua tarefa tem. Porque se você quiser escrever a monografia num dia, realmente vai ser terrível, você não vai conseguir. Claro, eu estou dando aqui um exagero, né? Ninguém tem pretensão de escrever monografia num dia. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer
existem etapas, a gente precisa valorizar as etapas, né, e valorizar os micropassos, né? Então, assim, eu queria ler 10, eu li 5. Você leu 5, né? Mesmo que você não tenha conseguido na 10, você já leu 5. É valorizar os seus próprios processos, porque isso remete à afetividade, e quanto mais afetivo é o seu processo, melhor você vai aprender, melhor você vai conseguir escrever, melhor você vai conseguir. Entendeu? Fala, Camila. Percebi que você queria... Eu ia falar nessa questão das etapas, né? E tem a ver com aquele passo a passo que a gente deu para iniciar a leitura. Se você ficar pensando no topo, né, da escada, como a metáfora que você falou, né? Se você ficar pensando, meu Deus, eu tenho que subir tantos degraus para poder chegar no topo da escada. Cara, você vai ficar ansioso pra caramba, você vai ficar, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Então, vamos pensar por partes, é a mesma coisa com o livro. A gente não pensou em dividir em capítulos, a gente não pensou em dividir o livro, né, falando livro, em parágrafos. Então, vamos fazer a mesma coisa com a monografia. É impossível conseguir escrever toda a monografia de uma vez, assim, demora, é uma coisa longa mesmo. Dependendo, né? Geralmente é longo, mas tem uns que a gente consegue fazer mais curto, num tempo mais curto, enfim. Mas é longo, você não vai conseguir pensar e escrever sobre tudo de uma vez só. Vai demorar mesmo, então vamos pensar por partes. Pode ir? Aí o meme, né? Aí agora a gente vai entrar nessa questão da transição, né? A gente fica nervoso também, né? Meu Deus, eu vou sair daqui, e agora? Como é que vai ser minha vida? Como que eu vou ficar fora daqui? Eu só queria fazer, assim, uma observação, não sei, né? Uma sugestão que me veio agora, porque, assim, é a primeira vez, assim, a gente tentou uma outra vez, não conseguiu, é a primeira vez que a gente está fazendo esse formato. E aí a gente encerrou esse primeiro bloco, que é um bloco que fala mais sobre as questões da monografia e tal. Então, como surgiram muitas perguntas aqui, eu queria perguntar para vocês se vocês querem que a gente dê continuidade, porque essa parte que a gente vai iniciar agora é uma parte mais subjetiva mesmo, né, do processo, enfim, uma parte, essa dimensão que eu falei, mais emocional e afetiva da sua projeção fora da universidade, ou vocês gostariam de a gente abriria, de fazer perguntas, enfim, da gente interagir mais, tá? Porque a gente já está 6h30, e aí eu penso que seria muito mais produtivo que a gente esgotasse esse nosso primeiro bloco, do que, de repente, a gente passar para o outro e ser corrido, enfim, né? Porque eu acho que essas informações da monografia, que são mais instrumentais, de repente são coisas mais que vocês gostariam mesmo de receber de informação hoje. Então, de repente, a gente abriria para essa interação. O que vocês acham? Pode ser pelo chat. Vocês querem? Então, assim, como é que vocês querem fazer? Façam perguntas, né? Se quiserem fazer pelo microfone, mas se ficarem mais à vontade pelo chat, é da maneira que vocês ficarem mais à vontade. Então, a gente abre esse momento para vocês poderem fazer perguntas e tal. Pode ser assim, gente? Vocês acham que tudo bem? Pessoal, olha só, vamos só nos organizar aqui para todo mundo falar. No chat, coloca o seu nome para a gente fazer uma fila de ordem de fala. Então, você coloca o seu nome no chat e a gente faz uma ordem de fala para vocês fazerem perguntas, tá bom? Vamos lá. A Karen fez aqui uma observação interessante. Meu projeto de pesquisa eu escrevi em etapas e nem senti, mesmo percebendo um pedaço e tendo que reescrever. Aí, perdendo um pedaço e tendo que escrever. É isso, ela tá... É uma dor danada, perdeu um pedaço. Desculpa, Arlene. E aí, mas assim, é um exemplo na prática de como que dividir em etapas ameniza aí, né? Até a ansiedade mesmo com relação à escrita. Ninguém vai querer perguntar, não? Tem uma pessoa do Amazonas? Olá, boa noite. Boa noite, Rosimere. Prazer.
Estou aqui, assim, sem palavras com essa oficina maravilhosa. Gente, eu estou fazendo anotações riquíssimas aqui para poder compartilhar com os meus colegas daqui, sabe? Aqui no Amazonas, às vezes, é muito difícil o acesso à educação, à tecnologia. Eu digo que o Amazonas é um país esquecido pelos nossos governantes, né? Então, a gente tenta, de todos os jeitos e maneiras, correr atrás de cursos grátis, coisas assim gratuitas que vêm nos ajudar, sabe? E aí, quando eu vi a oficina no Face, eu fiquei empolgada, eu fiquei encantada, eu fiquei assim, nossa, eu estou aqui amando, amando, vocês estão de parabéns. Ai, que bom, que bom, é um prazer. É o que a gente costuma dizer, né? A gente, com esse momento que a gente está vivendo muito delicado, mas em paralelo a isso, a gente está tendo a oportunidade de, né, de alcançar um número de pessoas, né, que a gente não alcançaria se a gente tivesse presencialmente, por exemplo, enfim. Então, tem aí algumas... Teve uma pergunta de uma aluna aqui, que ela... Muito obrigada, Mary, pelo seu depoimento, pela sua participação, viu? Tem uma pergunta, deixa eu subir aqui, né, da questão de como começar, né, que foi a Beatriz. Tem alguma dica de como começar, por onde começar? Então, o primeiro de tudo é você avaliar qual o período que você está, se já é o momento de começar a fazer o TCC, né? Porque é aquilo que eu falei, a expectativa, né? Eu quero já o assunto. Você está em algum grupo de pesquisa ou não está? Você tem já algum tema em mente ou não? Né? Tem alguma coisa que você gostaria de falar que você já traz isso com você ou não? Eu não sei, porque assim, quando eu já sei o tema que eu vou tratar, a dica ela já vai para um outro caminho. Se eu já sei o tema, a questão é ler outras monografias sobre isso, é procurar o orientador que possível para aquele tema, é buscar bibliografia sobre aquele tema, é um caminho. Agora, quando eu não tenho nem ideia, né, já é uma outra proposta. Então, assim, eu não tenho ideia, por que eu não tenho ideia? Né? Qual é a minha área de formação? O que eu poderia gostar, o que poderia ser interessante, entendeu? Então, assim, como começar? Mapeando qual é a sua realidade. Então, a sua realidade, eu já tenho um tema em mente, né? Se você já tem um tema, Beatriz, já é meio caminho andado, né? Porque aí você vai na direção desse tema. Uma vez que a gente sempre fala, tem até em um dos materiais que a gente tá lá no site, né, que a gente divulgou para vocês, que é você ter um objetivo, né? Então, assim, qual é o objetivo? Né? Eu preciso fazer o TCC. Então, todas as minhas perguntas precisam me levar para o cumprimento daquele objetivo que eu tenho. Então, a importância de você estabelecer o objetivo e ele ser claro para você, né? Então, é isso. A dica é você fazer esse mapeamento para identificar qual que é a sua realidade para poder, né, dar e assim, não pensar no TCC já pronto, não. Pensar nas etapas mesmo, é um exercício, é um exercício difícil. Gente, é para todo mundo, tá? Eu falei para vocês com relação ao negócio do livro, enfim, eu estou com um projeto pessoal, que aí ontem eu participei de um grupo de pesquisa, fiquei super tensa, tudo isso faz parte do processo, porque a gente tem às vezes a mania de achar, não, fiquei muito nervosa, só eu que fico nervosa, mas não, cada pessoa tem ali o seu nervosismo, tem a sua insegurança, tem a sua... Né? E por que é importante a gente falar disso? Porque é a dimensão da autorregulação, né, nessa área mais emocional e efetiva, porque isso conversa o tempo inteiro, isso fala de quem você vai ser como estudante, né? Então, isso é muito importante de ficar, né, claro para vocês. Alguém mais quer fazer outra pergunta? Para complementar um pouco, assim, no meu pessoal mesmo, né? Na minha experiência, eu comecei pelo tema, assim, eu pensei, meu Deus, eu vou precisar fazer isso, então eu vou ter que fazer algo que me dê vontade de escrever, de pesquisar e de estudar. Então, se eu tivesse que, assim, escolher claro, né? A importância desse mapeamento a gente sabe. Mas se eu tivesse que escolher, assim, cara, eu preciso, por onde eu vou começar? Eu escolhi, né? E eu dou essa dica de começar pelo tema mesmo, para quem ainda não tem, né? Isso. Ó, tem aqui a Tainá escreveu assim: eu comecei a escrever muito focada, separando horários e estava muito animada, mas agora estou empacada e estou respeitando meu tempo. Excelente.
E uma coisa que é importante, que a fala da Tainá traz para mim, que pode servir de dica para os demais estudantes, é o seguinte, que manter a motivação, às vezes, ela é difícil mesmo. Então, assim, a motivação é um outro tópico, né, do processo de autorregulação, porque a gente precisa se manter motivado para fazer aquilo. Importante entender que estar motivado não significa estar pulando todo dia, ai, que alegria, estou escrevendo meu TCC. Não é isso, gente. Não é. A motivação está muito mais relacionada à sua capacidade de se organizar, apesar da preguiça, apesar do desânimo para fazer aquilo. Porque é normal, né? Pode ser que algum capítulo seja mais difícil a escrita, então se a gente tiver a expectativa de que a gente vai estar animadíssimo, feliz, o tempo todo, a tendência é a gente empacar mesmo, porque vai chegar um momento que aquilo vai ser cansativo, aquilo vai ser desgastante até em alguma medida, né? E, cara, quando eu falo aqui de cansaço, de desgaste, estou falando dentro do que é considerado saudável para o que a gente está propondo, tá, gente? Eu não estou falando de situações extremas, né, de que já chegam no campo da saúde mental, não. Eu estou querendo dizer aqui que esse é um processo que é cansativo mesmo para todo mundo, porque você precisa... Imagina, você vai escrever sobre uma coisa, então você precisa reunir referencial, você precisa problematizar aquilo, você precisa descobrir qual é o caminho que aquele teu recorte vai ter. Então, assim, tudo isso está ali, ó, te provocando o tempo todo. Então, é absolutamente comum que, em algum momento, a motivação do ponto de vista, estou muito alegre, ela acabe, né? Então, assim, eu acho que é uma ótima dica que a Tainá deu, ela está respeitando esse momento, e aí eu empaquei. Por que eu empaquei? Vamos criar o hábito de questionar por que eu empaquei. É por causa da pandemia, é porque eu não estou conseguindo tal coisa. Identificar a razão. Mesmo que você não vá fazer nada com aquilo naquele momento que não seja possível ser resolvido, né? Porque nesse momento que a gente está, é muito delicado, porque muitas coisas não podem ser resolvidas agora, né? Por conta desse contexto terrível que a gente está. Mas você sabe o motivo, né? E isso já te direciona para o seu objetivo com mais clareza. Né? Vamos ver se tem mais alguma. Acho que alguém perguntou que o curso não tem TCC, mas como que pode pensar numa área para seguir mestrado? Estou tentando achar o nome, mas não estou vendo. Karen. Pode falar. Não, eu estava lendo uma outra pergunta, acabei não escutando o que você falou. A Karen de Assis, ela perguntou assim, e para quem não tem TCC obrigatório, como pensar numa área de mestrado, por exemplo? Uhum. Então, eu acho que isso aí vai depender de qual é o curso que você faz, do mesmo jeito que para a monografia o TCC, você precisa ser uma área que você tem uma afinidade, ou porque você gosta do tema, ou porque é uma coisa que te provoca uma revolta, um assunto que você quer revolucionar de repente, né? Você precisa, como escolher esse tema para o mestrado, tem a ver com isso. O que te provoca? O que te motiva? O que você questiona? Sobre o que você gostaria de saber, né? Então, acho que isso é importante. Aqui, a Rafaela botou que ela está no momento da escolha do tema, mas que ela sente falta de uma pré-orientação, porque ela ainda tem pouco claro o que, de fato, é o escopo da monografia, né? Então, eu acho que é muito importante, eu não sei qual é o seu curso, Rafaela, mas é muito importante que você, além de buscar uma orientação, de repente, né, com algum professor, a primeira coisa você tem um tema tal, você gosta do tema X. Então, quais são os orientadores daquele tema X? Entrar em contato com esses professores, né? Tem um livro que eu não vou lembrar aqui agora, que é o da Minayo, que a gente teve, não sei se Herbert vai lembrar, que o Herbert fez faculdade no mesmo lugar que eu, da Minayo, que ele explica muito esse passo a passo metodológico de monografia, enfim, TCC, essas coisas. Buscar referenciais sobre isso, entendeu? Fala, Herbert, que eu vi que ele ligou. Oi, Arlene. Eu recomendo o livro da Lacapos, né? Uma referência nessa área de metodologia da pesquisa. Tu tem aí procurar Lacapos para a gente colocar aqui no... Maria Lacapos. Oi?
Tu tem aí o nome do livro para a gente colocar aqui no chat? Vou ver se tiro uma foto aqui. Então, Tá bom. Um minutinho. Tá, a gente vai tentar colocar aqui, gente, no chat. Mas é isso, é você fazer esse processo investigativo mesmo. Deixa eu ver aqui. Qual que foi? Né, esse processo de o que eu quero saber como é que funciona uma monografia. Então, que caminhos eu vou? Né? Buscar informação, tanto com, fundamentos da metodologia científica. A Tarsila, anota no chat, por gentileza. Eu vou digitar aqui no chat. Tá ótimo, Herbert, obrigada. Já é uma sugestão. Então, assim, entender mais sobre aquilo, né? Buscar as informações. E entender, gente, porque, assim, infelizmente, muitas vezes a universidade acaba negligenciando, de alguma forma, né, essas informações. A gente não está incentivando aqui que você não provoque a universidade nesse sentido. Não, acho que tem que, como eu falei, procurar os orientadores, procurar os profissionais, os professores de referência naquela temática, mas, paralelo a isso, você pode começar a desenvolver essa autonomia de busca, né, de investigação mesmo sobre aquilo que você quer fazer, sobre aquilo que você está buscando. Tá? Teve mais gente que falou aqui. Eu queria perguntar uma coisa. Sim. Não sei nem se assim, você vai me dar essa resposta, né? Mas nesse momento assim, que a gente está vivendo, pandemia e tudo mais, com relação à defesa, ela está sendo virtual ou está sendo descartada ou está sendo feita de alguma outra forma? Não sei se vocês saberiam dizer quanto a isso. Ela está sendo então. virtual, sim. Eu tô tentando achar aqui, porque tem uma resolução da própria UFRJ, né, do SEG, que diz sobre a defesa. Muitos cursos estão fazendo defesas, até de dissertação, enfim, de forma online, sim. Eu acho que tem uma resolução aí que está permitindo que isso seja feito, mas respeitando a autonomia das unidades para deliberar sobre isso, entendeu, Bia? Olha, eu vou colocar o link da resolução aqui no chat, tá, Bia, para você. Tá ótimo, obrigada. Nada. Tem aqui uma observação do estudante. Se puderem compartilhar comentar sobre o compartilhamento da experiência da escrita da monografia com outros estudantes. Isso é muito importante, gente. Tanto você ler material que outros estudantes escreveram, quanto vocês compartilharem. Olha, eu fiz assim, que funcionou. Não se faz uma experiência de estudante universitário sem essa rede de apoio, sem essa relação com os colegas, né? Então, assim, a relação que você estabelece com seus colegas, ela fala muito sobre uma série de coisas, né? A respeito de que estudante você é e que encaminhamentos você vai ter ao longo do curso. Então, manter esse contato, ele é muito importante. Muito mesmo. Lá, olha só, a Gabriele disse aqui, eu estou empacada, gosto do meu tema, mas não me sinto capaz de produzir. Gabriele, eu não seria leviana em te dar um posicionamento, porque é só uma frase que você traz para mim. Mas, baseado na nossa experiência, eu posso dizer que quando você não se reconhece capaz de produzir, isso gera o seu empacamento aí, né? Porque é aquela questão da afetividade que eu falei no começo. Né? Então, a afetividade, ela fala disso tudo, da sua relação com os amigos, com os professores, com o tema e com você mesmo. Sim. Por que você não se sente capaz de produzir nesse momento? Né? O que está acontecendo? Essa expectativa que você está criando a respeito de você está te dando uma negação em que aspecto, né? Isso, gente, parece que é muito da psicologia, mas não, isso é do plano pedagógico, é a dimensão, né, da autorregulação emocional e efetiva. Então, assim, tem um livro que a gente também já leu, né, para fundamentar nosso trabalho, que são as cartas do Gervásio, que tem uma carta, que eu não vou lembrar agora o número, lógico, mas que ele fala sobre isso, que o estudante que confia que é capaz de realizar uma matéria, ele consegue mais êxito do que o estudante que não confia.
confia. Agora, eu também não vou ser legal em dizer, não, acredite em você que você vai conseguir. Essa não é a dica, definitivamente. Como é que eu faço para acreditar um pouco mais em mim? Quando eu organizo melhor o que eu pretendo fazer, quando eu conheço qual é a tarefa que eu vou fazer, quando eu estabeleço prazos, tento cumpri-los e avalio, eu vou ganhando autoestima. Eu vou identificando que eu consigo realizar. Então, é isso. É um passo importante. Olha, eu quero fazer, mas eu estou empacada. Eu recebi uma série de dicas hoje. O que eu poderia, o que cabe para a minha realidade? E aí, tentar colocar em prática e valorizar cada micropasso daquilo que você está conseguindo realizar. Mesmo que a sua expectativa seja muito alta, você acha que aquilo não é nada, a capa já é muita coisa. Como a Camila falou, uma aluna disse que foi orientada assim, não está conseguindo escrever, faz a capa. Ela fez a capa, ela teve a sensação de que ela começou. E ali, claro, ela estava sendo bem orientada, obviamente, né? Ela conseguiu desenvolver o trabalho. Então, isso é muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu queria aproveitar só para... Claro. acho que travou aqui. Pode falar. Para compartilhar, assim, também um pouco da minha vivência, né, da minha experiência. Eu não sou ninguém para falar, né? Mas é também um pouco do que vocês mesmos me propuseram aqui, sobre ajudar, assim, né, a vencer a ansiedade, a procrastinação e tudo mais. Principalmente aqui nesse tempo de pandemia, de ficar em casa, né, as pessoas, principalmente, que estão em casa e se perdem, né, se perderam a rotina. O que eu fiz para me ajudar foi justamente criar uma rotina, sabe? Botar um horário para eu acordar, fazer as coisas como se eu realmente fosse sair e viver minha vida lá fora, só que dentro de casa. Fazer 20 minutos de exercício, fazer coisas que ajudem a me relaxar mentalmente, fisicamente, para aí eu começar porque a minha mente vai estar aberta, assim, para eu poder sentar e fazer meu trabalho, assim, mais em paz, né? Mais inspirada, digamos assim. Isso tem me ajudado muito. Assim, o pequeno texto que eu leio num dia, eu vejo aquilo como uma vitória e isso me anima a continuar, entendeu? Então, assim, eu que estou aí num processo de 1 ano devendo meu trabalho, está sendo o que está me ajudando mais, né? Isso que a Beatriz está falando é muito importante. E, assim, uma outra coisa que a fala dela me faz lembrar, que a gente não comentou aqui, e que, no geral, a gente fala na oficina de organização de estudos, é um local para estudar. É muito importante que o local que você estude seja um local que assim, claro, eu não sei qual é a sua realidade, qual é a realidade da sua casa, né? Mas vamos tentar pensar, de acordo com a sua realidade, qual cantinho poderia ser o seu cantinho para você estudar. Então, assim, vou dar um exemplo da aluna que eu atendi essa semana. Ela está estudando na cozinha, de frente para a sala, assim, né, que é a cozinha dela americana, e aí ela fica vendo a rua, as pessoas passando, ou seja, está distraindo ela, para ela que não está funcionando. E outra dica que eu dou é que o seu canto de estudo seja um lugar que você goste de estar, que tenha... gente, parece que é uma bobagem, mas não é. Sei lá, tem uma mesinha, ou tem uma outra aluna que eu atendi que ela usa aquele negocinho assim para encaixar, né, para poder apoiar, porque ela não tem a mesa. Mas naquele momento que ela está ali, tem lá um negocinho de porcelana de uma coisa que ela gosta, né, que tem a ver com a religião dela. Aquilo já traz uma atmosfera de bem-estar para ela naquele lugar de estudo. Então, é importante que você tenha um local para estudar. Porque isso não é só assim, um blá, 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 não, gente. O nosso cérebro, ele entende, como a Beatriz falou. Ela criou uma rotina que é para ela sentir como se ela tivesse mesmo que... Porque você tendo que ficar o tempo todo em casa, a tendência o seu cérebro não entender muito bem, não é, gente? Né? Demora para ele se acostumar que agora você vai estudar daquele jeito que não é mais do outro. Então, o lugar para estudar, ele ajuda nisso também. De você entender que quando você senta ali, é o momento de você se conectar, né, com aquilo que você vai fazer. Agora, é óbvio que tem dias que você vai ler um livro deitada na cama. Não tem nada de errado com isso. Só que, no geral, via de regra, é importante que você tenha aquele lugar específico para aquilo, entendeu? Por que eu estou falando isso também de fazer deitado? Porque
nesse esquema que a gente está, várias coisas, né, imprevistos, assim, não é imprevisto, mas muitas coisas diferentes estão acontecendo com a gente. Então, também não quero deixar aqui taxativo de que é errado você, de repente, estudar sentado no sofá. Não é isso que eu estou falando. Mas, se você proporcionar um lugar que seja para isso, via de regra, né, vai ser muito melhor, vai ser mais produtivo, como foi o depoimento aí da Beatriz, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Não estou conseguindo ver aqui. Michele, Camila, você está com o microfone desligado. Esqueci. Então, eu ia falar que por conta do horário, eu acho que é melhor dar continuidade. Antes de você começar, eu vou, para todo mundo, né, para avisar todo mundo, que eu vou colocar aqui no chat o link do livro que o Ebert indicou sobre metodologia científica. E aí, quem se interessar, pode entrar no link que tem o PDF, tá bom? Aí você pode dar início ali. Mas a gente vai... Mas pelo horário, a gente vai continuar? Dá tempo? Então, é porque alguém escreveu que estava esperando pela outra parte. Aí, não sei, né? Depende do função. Tá, então vamos continuando aqui. Essa outra parte, ela é uma parte mais... A gente como é que se fala? Já instrumentalizou bastante a nossa fala, né? Já trouxe bastante conceitos e tudo, então acho que essa parte vai ser uma parte mais tranquila, tá? E aí vocês podem ir compartilhando aqui no chat que a gente vai trocando. Pode passar, Tarsila, tô pronta. Pensar nessa fase de transição, né, para a vida profissional, eu acho que é o grande desafio de concluir uma graduação, para além, lógico, né, de ter que entregar algum trabalho, enfim, tem que concluir aquilo que define que você está graduado, né? Então, seja um TCC ou seja uma outra organização. Então, assim, pensar a sua vida profissional, né, enquanto que isso vai impactar, fala muito do que você traz, né, de bagagem do que você cursou nesse período todo. Pode passar. Eu estou com medo de antecipar isso. Eu ia antecipar. Visualize a sua trajetória até aqui. Então, assim, todo o processo de projeção, né, dessa vida fora da universidade, ela não pode ser construída sem esse olhar para a sua trajetória, né? E aí, uma coisa que eu vou falar, que a gente sempre fala nos nossos atendimentos, que muitos alunos acham que, eu não fui organizado o suficiente, eu não fiz dessa ou daquela forma, né? Muitas cobranças em torno de si mesmo, muita expectativa, né? Assim, eu não consegui isso, aquilo. Gente, vocês chegaram até aqui, né? Sabe lá quantas dificuldades, quantos problemas vocês encontraram ao longo desse caminho e vocês persistiram e estão até aqui, chegaram até aqui, né? Isso é muito, mas muito importante ser levado em consideração. Mesmo quando você repetiu 5 vezes a mesma disciplina, você acertou alguma coisa em algum momento, com certeza, que te favoreceu para que você conseguisse na 6ª vez superar aquilo. Então, assim, é olhar com mais carinho, né, para a sua trajetória. Isso é muito importante, né? Pode passar, para eu poder não me antecipar nas... Aí, o que a gente... Aí aqui a gente segue a mesma lógica, né, dos outros slides, e aqui nesse caso a gente está nessa abordagem mais, né, da autorregulação motivacional e também emocional e afetiva. Então, assim, quais foram os pontos... Porque não existiu, assim... Para vocês responderem. Bora que eu vi aqui. Essa é para vocês responderem. Né? 1, 2 e 3. Né? Vocês vão responder. Se você tivesse que avaliar essa trajetória, né? Então, assim, os pontos positivos, eles foram mais marcantes? Os negativos mais marcantes? Ou foi, assim, mais ou menos na mesma proporção, né? Que claro que não foi exatamente, porque a vida não é matemática, mas, assim, você acha que houve ali um certo equilíbrio entre uma coisa e outra. Coloca aí pra gente poder saber. Então, se você olhar para a sua trajetória, né, até aqui, o que você acha quais foram os pontos que se sobressaíram ou foi na mesma medida? E coloca aí para mim
ou o número 1, ou o número 2, ou o número 3, a sua resposta, por favor. Estou vendo bastante número 1. Interessante. Vamos esperar o pessoal responder. Pode passar, Tarsila. Aí o pessoal vai... Enquanto o pessoal vai... E esse, assim, é o nosso carinho, né? Esses slides dos próximos, eles é o nosso carinho, né? O nosso reconhecimento a respeito da sua trajetória, da sua história, das suas dificuldades, das superações que vocês tiveram. A gente acredita muito nessa dimensão, né, afetiva do nosso cuidado, da nossa bondade. A gente fala que sem qualquer clichê, sem qualquer... Né, que a gente faz com amor e por amor mesmo aquilo que a gente está fazendo aqui. E, assim, a gente sabe que, infelizmente, muitos de vocês não encontraram isso, né, assim, ao longo da trajetória, de uma forma, talvez, preponderante, né? Mas, com certeza, cada um de vocês tem aquele professor que inspirou, né? Teve aquele colega que ajudou muito, teve aquela disciplina que você falou, caramba, graças a essa disciplina que eu descobri que eu quero mesmo seguir essa carreira, né? Então, assim, reavivar em você essas experiências, né? Se apropriar da sua história, isso é muito importante, né? Reconhecer, a gente sabe que não foi fácil, mas que existiram pontos positivos sem sombras de dúvidas, porque vocês chegaram até aqui, né? Então, pode passar, Tarsila. É só o comentário da Beatriz, que foi exatamente, tem a ver exatamente com o que você falou, né? Que é não se comparar, porque isso, ela falou, nos afunda muito, mas cada um tem o seu tempo. E é isso, né? Só você sabe os caminhos que você percorreu. Ninguém deu esses passos por você. Pode passar, Tarsila. A conclusão do curso, portanto, implica em uma reavaliação das escolhas realizadas, das experiências vividas, e também de uma antecipação do que está por vir, tanto em termos profissionais como não profissionais, né? Porque a gente, você vai saber, porque por mais difícil e complexo que possa estar sendo para você que está concluindo o curso, você já está acostumado, você já está ali no ambiente que você conhece, você sabe lidar, mesmo achando que não sabe, mas você soube lidar, né? Tanto que você está chegando até o final. E aí você vai ter que, toda mudança de ciclo, ela gera medo, ela gera insegurança. Então, a nossa proposta aqui é que vocês compreendam esses sentimentos como parte desse processo, né? Pode passar. Aí a gente trouxe aqui um conceito, né, que é de resiliência acadêmica, né? Esse termo é um termo muito usado na área da psicologia, mas também na psicopedagogia. Na pedagogia a gente também traz, porque ele remete a essa coisa da autorregulação que a gente falou, né? Sobre a parte emocional e afetiva e até motivacional também, né? Porque a resiliência, ela passa pela percepção que você, estudante, vai ter que a sua motivação, ela não é necessariamente uma euforia, que euforia não tem a ver com... Não é, euforia, ela vem e daqui a pouco ela baixa, né? Ninguém consegue ficar eufórico do ponto de vista fisiológico, ninguém consegue ficar em alta da euforia, né? Mas a motivação, o que é a motivação? É aquilo que faz você se manter no seu objetivo, mesmo que para isso você precisa ter dado uma pausa, trancou algum período, ou precisou mudar de tema, como foi alguma aluna que falou aqui, né? Então, tudo isso fala desse conceito, né? Que é a capacidade de recuperar-se e sobrepor-se e de se adaptar-se de forma exitosa diante de uma diversidade e desenvolver competência social, acadêmica, vocacional, diante de um estresse grave de tensões inerentes ao do mundo atual. Essa capacidade, gente, é a capacidade que todo mundo tem. Alguns com mais tranquilidade, outros com menos tranquilidade, né? A gente atende um número significativo, e hoje a gente tem um número significativo, né, de estudantes dentro do espectro do autismo. Então, é comum que esses estudantes, eventualmente, achem que não têm essa capacidade de adaptação,
Mas tem sim, a universidade precisa avançar muito, né, no acolhimento e na intervenção pedagógica com esse grupo, mas essa é uma habilidade que todos os estudantes podem desenvolver, tá? Pode passar. Aí a gente tem um memezinho, né? A minha vida em transição para pós-universidade. Como está sendo esse momento de conclusão do curso para você, né? Vamos refletir sobre isso. Você aí com você mesmo, né? Como é que está sendo? Qual é a sua expectativa? Eu me lembro que quando eu terminei minha faculdade, eu pensava, gente, eu preciso trabalhar, pelo amor de Deus. A gente disponibilizou um formulário outro dia, muita gente falando disso, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, né, gente? Eu estou fazendo um levantamento desse formulário e eu compartilhei com os, né, desse mesmo sentimento, porque você fica assim, caramba, eu estou aqui, estudei, não sei o quê, como é que eu vou colocar isso em prática? É comum que você saiba que não vai conseguir colocar em prática, que você acha que não está preparado para, né, para colocar em prática aquelas questões da vida acadêmica, né, aquelas coisas que você aprendeu. Muitas coisas que a gente aprende, às vezes, ficam mesmo no plano da abstração, porque a realidade é outra, né? Então, tudo isso faz parte do processo da gente se adaptar, né? É esse o conceito da resiliência acadêmica, né? Camila quer falar? Pode falar. Então, eu queria falar justamente um pouco sobre isso, que às vezes a gente fica muito inseguro porque acha que não vai ter a capacidade de pôr em prática os nossos conhecimentos, mas tem esse ponto que você falou, e que muitas vezes alguns conhecimentos não vão ser usados mesmo, né, dependendo da área que a gente escolher seguir. E uma outra coisa também é que, assim, a gente vai sempre aprender coisas novas, né? Então, a gente não tem, não precisa ter essa obrigação de querer, de acreditar que vai ter que saber tudo sobre determinado tema, né? Não é assim. A gente precisa estudar sempre. A gente está sempre estudando na pedagogia também, né? A gente se formou, mas não quer dizer que a gente saiba tudo de pedagogia, que a gente não tem que estudar mais nada. Não é isso, né? Então, assim, não tenho essa preocupação de que, meu Deus, eu vou ter que fazer isso, eu não sei fazer isso, como é que eu vou ser essa profissional que não entende disso? Calma, gente, calma. Dei um tempo mesmo, né? E, às vezes, assim, a gente vai aprofundar os conhecimentos, às vezes não, né? A gente aprofunda os nossos conhecimentos, dependendo da área que a gente escolhe. Então, é bem por aí. Você pode sentir essa insegurança, assim, porque nem tudo que a gente aprende na faculdade é aprofundado, né? Às vezes a gente só passa e depois, dependendo da área que a gente escolhe, a gente se aprofunda nisso. Pode passar. A gente está com uma preocupação interna nossa aqui de estar cansando vocês, porque é muito conteúdo mesmo, né? Esse nosso material. Mas a gente já está caminhando para finalizar, tá? Para não cansar mesmo, porque a gente sabe que tem muito tempo, mas a gente acha essa troca importante, enfim, e vocês sinalizaram que gostariam, né, de que a gente continuasse, então a gente está tentando fazer isso aqui de uma maneira para não cansar. E aí, os slides agora são a continuação disso mesmo que a gente está falando, né? O início da vida profissional é um processo com múltiplas direções e pode levar tempo até você se encontrar. E aí, gente, uma série de fatores, né, realmente influenciam nesse processo, né? Algumas pessoas vão querer mais ir para a prática profissional mesmo, outros, de repente, vão querer continuar na vida, no ramo acadêmico, fazer um mestrado, ou fazer alguma pós-lato sensu, enfim. Existem questões socioeconômicas reais, né, que a gente está vivendo enquanto sociedade brasileira, né, que impactam muito, né, nessa projeção. Então, eu estou falando isso por conta desse formulário, né, muitos estudantes preocupadíssimos com isso, né, é uma preocupação nossa também, né, quando a gente está com os estudantes, pensar sobre isso. A gente já teve essa preocupação em algum momento, e a situação era menos caótica do que é hoje, né? Então, assim, a gente não quer romantizar também esse processo, desconsiderando as dificuldades que esse processo vai impor para cada um de vocês, né? Pode passar. E aí tem algumas dicas dentro dessa perspectiva da autorregulação, enfim, para aquilo que seja possível, né, nesse momento.
fazer uma lista do que você quer. O que é fazer essa lista? Essa lista e você pode fazer de uma outra forma. O que é fazer uma lista? É te movimentar para pensar sobre aquilo, entendeu? Para te colocar nesse lugar investigativo sobre você mesmo, né? Refletir sobre os seus interesses profissionais, né? Ver o que é possível, o que não é possível, quais são os caminhos que você pode investir, né? Questionar sobre esses valores profissionais que você deseja, né? A habilidade que você precisa ter. Né? Eu, quando eu terminei a pedagogia, eu senti que, apesar de ter tido uma boa formação, né? Eu tenho muita gratidão pela universidade que eu fiz, mas existia uma área que eu gostava muito e que na faculdade que eu fiz, na universidade que eu fiz, né, que foi na UF, não tinha tanto, que era a questão da psicopedagogia, essa área, né? Que é a área que me toca mesmo, assim. E aí eu busquei uma pós, enfim. O que de repente você sente que faltou, ou que você pode aprofundar, né? Pensar sobre isso. Pensar sobre o que te motiva, o que traz impacto, né? Pode passar, Tarsila. Conversar com os colegas, né? No intuito de trocar experiência, não no intuito da comparação, né? Trajetória de vida a gente não compara, né? A gente se ampara quando precisa, mas não há necessidade da comparação, embora ela venha, né, embora ela faça parte, embora a gente viva num contexto social que provoque isso na gente, mas a gente pode sempre retomar consciência a respeito disso, né, e tentar se vigiar a respeito disso mesmo, né? Tentar traçar metas, enfim, aproveitar a energia que vocês tem nesse momento, que você pensa que estou exausto, não tem mais condições de nada, mas não, existe muita energia, e a energia de quem está produzindo, a energia de quem acumulou anos de disciplinas forçadas, né? Então, assim, existe uma energia aí, identificar essa energia, né, que é desse processo motivacional mesmo. E aí, de repente, dependendo da realidade de cada pessoa, você pode tirar um momento de pausa, né? Enfim, avaliar o que é possível nesse momento. Né? E descobrir possibilidades, né? Porque às vezes a gente acha que uma coisa não é possível, e à medida em que a gente se projeta, se coloca, começa a se direcionar naquele caminho, algumas coisas que você achava que não tinha condição de fazer, de repente você possa fazer, né? É ampliar o seu olhar mesmo. Pode passar. Aí a gente traz uma contribuição aqui desse autor, né? A conquista de um espaço no mercado não depende apenas de um diploma, mas também de características pessoais, competências específicas, redes de relações e capacidade de ajustar-se a diferentes demandas do trabalho. Né? Assim, essa é uma pegada até que a gente traz um pouco no sentido de que é o recorte que a gente tem social hoje de projeção para o mundo do trabalho, né? Não necessariamente o que deveria ser. A gente sabe que muitas vezes as nossas características pessoais e competências, a depender da área, não são muito levadas em consideração, né? Obviamente. Mas, de toda forma, quanto mais você se motiva, né, acredita naquilo que você está fazendo e vai buscando aprimorar suas competências, como eu falei, né? A questão da psicopedagogia era uma coisa que eu gostava muito, né? Que eu gosto muito. Então, isso gerou em mim, enquanto profissional, que na UFRJ eu sou uma profissional pedagoga, né? Mas ter essa formação a mais dá um plus aqui na minha formação, a minha contribuição, né, para o trabalho. Então, assim, pensar sobre essas questões, né? Alimentar em você a sua capacidade de continuar investindo profissionalmente. Porque a graduação é só um passo, gente. Existe um monte de coisas ainda, né? Pós esse processo. Pode passar, acho que já acabou ou não? Lembre-se, aí a gente está com o cacto de novo, a Alice vai perguntar, por que o cacto? Né? O cacto, a gente acreditou nessa imagem, porque eu acho que é isso, né? O cacto ele dá flores, ele armazena água, aguenta calor, né, por mais tempo, né? Da origem de onde os cactos vêm, eles aguentam mais tempo de calor, eles armazenam água. Então, é toda uma analogia acredito que é a trajetória de vocês, né? Vocês resistiram aos tempos difíceis, às dificuldades, e agora vocês estão dando flores, né? Que dar flor, nesse contexto, é uma metáfora
a possibilidade de pegar esse diploma. Eu li muito isso. Gente, vai ser uma realização pessoal nesse formulário, né, que a gente passou. Eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer uma universidade, é um orgulho, enfim, se apropriem disso, né, que eu acho que isso eu acho que isso vai, de alguma maneira, minimizar, né, toda a ansiedade, a tensão que todos nós estamos vivendo nesse momento, tá? Eu acho que acabou, né? Gente, eu quero agradecer muitíssimo, 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 muitíssimo a participação de vocês. Vocês foram super interativos, muitas perguntas. Para a gente é muito importante poder ressignificar o nosso trabalho nesse período tão difícil, né? Eu quero falar disso só para finalizar, porque a gente tentou fazer uma atividade, recentemente a gente teve um problema de ataque mesmo de pessoas e a nossa atividade não pôde ser realizada. Isso causou muita tristeza na gente, especialmente em mim. Eu estava muito ansiosa, muito nervosa com essa atividade de hoje, e vocês foram incríveis, trocaram, né, deram informações preciosas, a gente poder retomar, né, esse contato com os alunos, ainda dessa forma né, remota, para a gente foi muito importante. Então, muitíssimo obrigada. Acompanhe a gente nas redes sociais, né, que a gente está sempre fazendo. A gente vai mandar um formulário de avaliação, então podem avaliar, podem sugerir coisas. Isso que eu ia explicar. A gente vai mandar por e-mail o formulário para vocês avaliarem a oficina, né, com os certificados e os slides, né, a apresentação mesmo, que aí vocês podem ter com mais calma, como algumas pessoas pediram. Mas é isso, a gente agradece muito, a gente fica muito feliz pela participação de vocês. Olha, e a gente vai disponibilizar, né, em breve no YouTube essa atividade. Então, se vocês têm amigos que estão passando pela mesma situação, sugiram aí, né, que assistam nossa... Ficou longo, né, realmente, a gente está se adaptando com esse formato. A gente tinha muita informação para dar, mas acho que foi uma troca bem, bem positiva. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês, tá? E a gente está aqui disponível, precisando, entre em contato com a gente, tá bom? Bom final de semana para todo mundo. Bom final de semana.